Depois de uma recuperação económica que excedeu as expectativas no terceiro trimestre, o nível de atividade económica em Portugal voltou a piorar no seguimento da deterioração da situação epidemiológica a partir de outubro, com o número de casos e de mortes por Covid-19 a atingir valores sem precedentes. No quarto trimestre, o PIB caiu 6,1% face ao período homólogo, fechando o ano 2020 com uma queda anual de 7,6%, a maior desde que há registros, mas ainda assim, longe das previsões mais pessimistas. O recuo da taxa de crescimento do PIB face ao trimestre anterior ficou a dever-se à menor contribuição da procura externa líquida, em resultado de uma recuperação mais acelerada das importações e do recuo das exportações, em especial de serviços. Do lado da procura interna, o destaque vai para a rápida recuperação do investimento, que se manteve no quarto trimestre alinhado com o valor homólogo, depois de uma quebra de 7,2% no terceiro trimestre. Esta recuperação resultou essencialmente do significativo aumento do investimento na construção, já que o investimento em máquinas e equipamentos restou uma queda de 2 dígitos face ao mesmo período do ano anterior. A atividade económica manteve-se mais uma vez muito heterogénea entre os diferentes setores. Por um lado, os serviços, em especial a restauração, a hotelaria e os operadores de viagens e turismo, continuaram profundamente condicionados pelo contexto sanitário e pelas restrições de mobilidade. A hotelaria, por exemplo, restou no último trimestre do ano uma queda de volume de negócios de 71% e a restauração de 36%. No retalho, o desempenho do segmento não alimentar voltou a piorar no quarto trimestre, em especial as vendas de vestuário e calçado, ao passo que o retalho alimentar continuou a crescer, beneficiando da redução das despesas das famílias nas restantes categorias. A performance foi também extremamente heterogénea nos diferentes segmentos da indústria. Mas, no agregado, os níveis de produção industrial mantiveram-se em linha com o trimestre anterior, cerca de 3% abaixo do período homólogo. Por fim, a construção deu continuidade ao momento excepcional que vive, sendo mais uma vez o único setor de atividade a registrar um crescimento em termos de valor acrescentado bruto. O bom momento do setor deve-se, por um lado, ao menor impacto das restrições na sua atividade, tendo-se mantido sempre a operar durante a pandemia, mas também ao elevado crescimento nos últimos anos dos projetos imobiliários em preparação, dinamizados pela forte procura por ativos de habitação. O último trimestre de 2020 trouxe uma melhoria ligeira nas condições do mercado de trabalho. O número total de empregos aumentou face ao trimestre anterior, mas manteve-se 1,3% abaixo do período homólogo. No total do ano, o emprego caiu 2,1% face a 2019, com os setores do imobiliário, serviços administrativos e de apoio às empresas, bem como a hotelaria, a restauração, a encerrar em 2020 com reduções de emprego de respectivamente 17%, 10% e 9%. A melhoria dos níveis de emprego permitiu assim uma redução da taxa de desemprego de 7,8% para 7,1% do terceiro para o quarto trimestre. No entanto, perspectiva-se uma degradação deste indicador no primeiro trimestre de 2021, face ao aumento significativo do número de inscritos nos centros de emprego nos 2 primeiros meses do ano, em virtude do novo confinamento decretado. Apesar das melhorias no mercado de trabalho, o consumo privado inverteu a tendência de recuperação no quarto trimestre, tendo restado uma queda mais pronunciada do que no trimestre anterior. As famílias continuaram a canalizar as suas despesas de consumo para bens alimentares, que registraram um aumento homólogo de 6,7% no trimestre e de 6,6% no conjunto do ano. Por outro lado, as restrições e os crescentes receios das suas consequências para o mercado de trabalho motivaram a redução das restantes despesas familiares de consumo. Destaque para o consumo de bens duradouros, como os automóveis, que recuou 4,5% face ao mesmo período do ano anterior, depois de ter registrado uma recuperação impressionante durante o terceiro trimestre, sendo que no ano restou uma queda de 8,9%. A situação epidemiológica piorou drasticamente no início de 2021, o que motivou a imposição de um novo e prolongado período de confinamento. O resultado será, certamente, uma deterioração dos níveis de atividade económica no primeiro trimestre de 2021, com uma consequente recuperação económica mais lenta devido aos condicionalismos à atividade económica e à incerteza que continuará a pairar sobre o turismo internacional. O ritmo de recuperação económica dependerá ainda de um conjunto de fatores críticos, como o cumprimento atempado dos programas de vacinação contra a Covid-19, a manutenção ou reforço dos apoios governamentais ao rendimento e ao emprego, como por exemplo os regimes de moratórias de crédito e de layoff. No entanto, perspectiva-se um segundo semestre mais positivo, decorrente do contributo do Plano de Recuperação e Resiliência do Governo português, o qual será financiado pelo Programa de Recuperação Económica da Comissão Europeia, o Next Generation EU.
No entanto, há ainda muitas dúvidas sobre o timing e a real dimensão do impacto deste plano na economia portuguesa. Obrigado e até ao próximo Market Watch.